Boa noite a todos. Estamos iniciando os trabalhos da noite, que marcam o encerramento da nossa jornada de estudos jurídicos, promovida pela Unopar, e que, nesta oportunidade, se fez e teve como tema a comemoração dos 25 anos da Escola da Magistratura, e isso muito nos honrou, e a escola tem colaborado com esse evento. Obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Então, nessa última noite da Semana Jurídica da Unopar, em conjunto com a Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina, eu tenho a honra de apresentar meu colega de Escola da Magistratura, meu colega de concurso, o professor Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito dessa nova noção, não tão nova mais, mas da noção do processo sincrético e do conceito de sentença hoje que nós temos no Código de Processo Civil. Nós sabemos que o processo, na verdade, ele é um instrumento, né? Modernamente, nós não estudamos mais um processo como uma ciência por si só, né? Para dificultar a vida das pessoas, para dificultar a vida dos advogados, dos juízes, dos promotores. Na verdade, o processo é um instrumento que visa a realização do direito material. Na verdade, o processo é um instrumento que, nas palavras do professor Kazuo Watanabe, de São Paulo, ele busca proporcionar àquele que bate às portas do Poder Judiciário o acesso à ordem jurídica justa. Então, é para isso que serve o processo. O processo é um instrumento pelo qual o juiz conhece as pretensões resistidas que lhe são levadas e resolve essas pretensões resistidas num determinado espaço de tempo. Então, é assim que o processo tem que ser visto. O processo tem que ser visto como um instrumento de efetivação do direito material e um instrumento que proporciona a paz social e que está voltado à realização dos direitos daqueles consumidores da tutela jurisdicional. Então, é nessa perspectiva que a gente tem que ver o processo. Então, para traduzir isso num exemplo, né, como que a gente pode visualizar isso? Vamos pensar na seguinte hipótese, né? Eu empresto um determinado dinheiro para o meu amigo Bressan e o meu amigo Bressan não me paga. Eu gosto de formular exemplo quando eu estou falando de processo civil, porque eu sempre sou credor. E eu sempre sou autor, nunca sou réu. E sempre quem está do meu lado, Bressan, ou é réu, ou é devedor e tal, e hoje eu escolhi você. Então, eu empresto um dinheiro para o Bressan e o Bressan não me paga. Vence a obrigação e o Bressan não me devolve o valor que eu paguei a ele. Efetivamente, eu posso tomar várias medidas, né? Algumas muito mais efetivas que o processo, né? Eu posso adquirir uma pistola, colocar na cabeça do Bressan e falar, ou paga ou morre. Não tem nada mais efetivo que isso, né? Eu acho, pelo menos. Então, essa seria uma possibilidade que eu tenho. Mas isso, efetivamente, transformaria a nossa sociedade num faroeste, né? Cada um procurando a realização do seu direito dessa forma. Então, na verdade, o processo civil, para essas pretensões resistidas de natureza civil, o nosso Código de Processo Civil estabeleceu todo um sistema pelo qual nós vamos buscar a solução dessas pretensões resistidas via a participação de um terceiro imparcial que representa o Estado e que é o juiz. Então, e como que o Código de Processo Civil estrutura isso? Se vocês pegarem o Código de Processo Civil, se vocês pegarem, na verdade, o índice do Código de Processo Civil, vocês vão ver que o nosso processo civil, o processo civil brasileiro, ele é composto por 3 livros. O primeiro livro é o processo de conhecimento, o segundo livro é o processo de execução e o terceiro livro é o processo cautelar. Então, nós temos 3 modalidades de processo. E essa sistemática toda, construída no Código de Processo Civil de 1973, tem um grande inspirador, que é o professor Enrico Túlio Liebman, um dos maiores processualistas que nós já tivemos de todos os tempos, um processualista italiano, e que o Brasil teve muita sorte, né? De um evento ruim, o Brasil acabou se beneficiando. Durante a Segunda Guerra Mundial, saindo da Itália, né,
para deixar aquele continente que estava conturbado, o professor Liebman veio para o Brasil. E ao se radicar aqui, em São Paulo, ele começou a frequentar a Universidade de São Paulo. E lá ele começou a ter contato com novos professores, com professores e com alunos brilhantes que estavam lá, e assim selou uma amizade muito forte com Cândido Rangel Dinamarco, com Arda Pellegrini Grinover e tal. E as ideias do professor Liebman, elas se sedimentaram aqui no Brasil e muitas delas foram acolhidas no nosso Código de Processo Civil de 1973, que é um instrumento processual, um dos melhores do mundo. Então, na verdade, se estruturou assim: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. No processo de conhecimento, o que eu pretendo? Quando que eu vou me utilizar do processo de conhecimento, né? Eu tenho uma pretensão resistida e quando que eu devo me utilizar do processo de conhecimento? Quando eu quero a declaração de um direito, a condenação ao cumprimento de uma obrigação, a constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. Então, nessas hipóteses, eu vou me valer do processo de conhecimento. E nesse processo de conhecimento que se desenvolve, ele vai ter um contraditório pleno. O que isso significa? Isso significa que as partes têm ampla liberdade de alegar razões de fato e de direito para influir no convencimento do julgador. No convencimento daquele terceiro imparcial, que é aquele que vai decidir a pretensão resistida, que é aquele que vai julgar o pedido que lhe foi formulado, né? E esse processo, ele se desenvolve entre dois termos. Ele tem início com a petição inicial, através da qual o autor, pelo seu advogado, formula o pedido, traz as razões de fato e de direito pelas quais ele entende que o seu pedido deve ser acolhido. E ele vai até o acertamento desse direito, né? E entre esses dois atos, a petição inicial e o acertamento definitivo desse direito, quando isso é possível, vários atos processuais são praticados. Então, a grosso modo, mais ou menos assim que se desenvolve o processo de conhecimento. E o processo de execução? O processo de execução está previsto no livro 2 do Código de Processo Civil. E ele tem como objeto sempre um título executivo. Esse título executivo, no mais das vezes, ele é judicial, ou seja, é uma condenação que tem origem num processo de conhecimento. Então, existiu já um processo de conhecimento, e esse processo de conhecimento culminou numa condenação. Na minha hipótese aqui, eu consegui que o juiz condenasse o Rodrigo Bressan a me pagar o valor que ele devia. Ao fazer isso, o juiz vai constituir um título executivo judicial. Mas, por ficção, há outros títulos que também autorizam a adoção do processo de execução. São os chamados títulos executivos extrajudiciais. Na presença desses títulos, não há necessidade de um processo de conhecimento anterior. Cheque, nota promissória, a duplicata. Então, se autoriza a utilização direta do processo de execução. E o que eu pretendo com o processo de execução? No processo de execução, agora, eu não quero mais o acertamento do direito. No processo de execução, eu quero a satisfação. Eu vou buscar a satisfação do meu direito, que já está reconhecido num título executivo judicial, numa sentença ou num título executivo extrajudicial. Então, eu quero tornar concreta aquele direito meu que já está estampado nesse título. Então, e aqui também, ele começa lá com a dedução de um pedido ao juiz. Então, a parte vem, muitas vezes, pedir ao juiz que pratique aqueles atos concretos para que ela possa receber. O réu é citado para, num determinado tempo, pagar. Se ele não paga, o Estado, o juiz, invade o patrimônio dele para, à custa do patrimônio dele, fazer, por exemplo, o pagamento de uma quantia certa que está estabelecido num título. Então, vejam, o processo de execução, ele também se desenvolve entre dois termos: o pedido de execução e o ato final de satisfação do direito reconhecido no título. O processo de conhecimento e o processo de execução, eles são processos
que efetivamente conseguem entregar aquilo que a parte vem buscar. E nós temos ainda o processo cautelar. O processo cautelar, que está previsto no livro 3 do Código de Processo Civil, ele estabelece uma hipótese em que a efetividade do processo de conhecimento ou a efetividade do processo de execução estão em risco. Então, eu, já no curso, ou antes de propor, propor o processo de conhecimento, de dar início ao processo de conhecimento, antes de dar início ao processo de execução, ou no curso do processo de conhecimento, no curso de processo de execução, eu vejo que a efetividade desse processo está em risco. Então, eu venho, através do processo cautelar, buscar uma medida que vai me assegurar a efetividade daquilo que eu vou conseguir no processo de conhecimento e no processo de execução. E qual é o exemplo? Vamos pensar nessa hipótese em que o Bressan me deve uma determinada quantia em dinheiro. Eu proponho contra ele uma ação de cobrança. Mas no curso dessa ação de cobrança, eu percebo, há indícios de que o Bressan está se desfazendo do vastíssimo patrimônio dele com a intenção de não me pagar. Com a clara intenção de não me pagar. Então, eu me utilizo aí, nesse momento, do processo cautelar, exatamente para buscar bens no patrimônio dele, buscar que ele fique com bens no patrimônio dele, para que, se eu obtiver sucesso no meu processo de conhecimento, se eu obtiver sucesso no meu processo de execução, o Bressan tenha patrimônio capaz de responder pela dívida que ele tem que me pagar. Então, o processo cautelar, ele visa exatamente garantir a eficácia útil do resultado do processo de conhecimento ou do processo de execução. Então, ele tem, na verdade, ele não tem essa característica de satisfação. Ele é assecuratório. Ele visa assegurar o resultado de um outro processo. Então, vejam, esse foi o arcabouço, a grosso modo, que se estabeleceu. Nós temos processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Cada um com seus pedidos, cada um com as suas fases e tal. E o que estava acontecendo? Isso, em 1973, parecia muito viável. E foi realmente muito viável por muito tempo. Porque nós vivemos uma época, principalmente antes da Constituição de 88, que muito pouca gente vinha bater às portas do Poder Judiciário para buscar a satisfação, a solução dos seus direitos. Então, esse sistema funcionou bem. Mas, a partir da Constituição de 88, a partir da noção do amplo acesso à justiça, né, que foi implementada aqui no Brasil, isso passou a não funcionar mais muito bem, né? E por que não funciona muito bem? Porque esse mecanismo todo, ele é até difícil de ser compreendido pelo leigo, né? Vamos pensar no leigo. Vamos pensar naquele, o motorista de ônibus, o empresário, o fazendeiro, aquele que vai bater às portas do Poder Judiciário, né? Ele vai lá e diz, olha, tem uma determinada pessoa que me deve um determinado valor e eu quero receber. O advogado propõe a demanda, né? E vocês sabem como é cliente, né? O cliente, muitas vezes com razão, ele vai todo mês no escritório do advogado para saber da causa dele, né? Eu sei disso porque eu sou filho de advogado, o meu pai advoga há 45 anos, e durante os 5 anos em que eu fiquei na Faculdade de Direito de Jacarezinho, eu morava em Ibaiti, ia todo dia fazer faculdade em Jacarezinho e trabalhava com meu pai no escritório de advocacia. E eu até gostava muito de advogar, o que eu não gostava muito era do cliente, então meu pai achou que eu ia morrer de fome se eu fosse advogar, né? Porque o coitado do cliente, todo mês ele vai lá, e a minha causa? E como é que tá? Que dia que eu vou receber? E ele sempre pergunta que dia que ele vai receber. Porque ele não quer saber de mais nada, ele quer saber o dia que ele vai receber. É isso que vale para ele. Então, a gente propõe lá uma ação de cobrança, né? Aí, no primeiro mês, como advogado, no primeiro mês, o cliente vai lá e diz, e daí, doutor? E a minha ação? Calma, o juiz mandou citar o réu. Mas o que é isso? Não, mandou chamar o réu vai poder oferecer uma defesa e tal, e não sei o quê. Mês seguinte, e daí? Citou e tal, agora está oferecendo o prazo para a defesa, ofereceu a defesa, mês seguinte e tal. E agora? Agora o juiz mandou produzir prova, então nós vamos ouvir testemunha, o juiz marcou uma audiência. E assim vai e tal, e não sei o quê, e até que ele chega um dia e
o cliente chega lá e o advogado fala, o processo está concluído. Então ele diz, então acabou. Não, não, não. Não é que acabou. Está concluído por juiz para prolatar a sentença. Então, aí, prolatada a sentença, o pedido é julgado procedente. E aí é o dia em que, é o dia mais feliz do advogado, né, em que ele diz para o cliente, ganhamos a demanda. Você, então, vai receber. Daí ele diz, mas que dia? Não, não, calma, agora tem recurso. Agora cabe recurso de apelação para o tribunal e tal. Então, aí apresentam-se os recursos, o processo fica lá, sei lá, aqui no tribunal está muito rápido, né, desembargador? 6 meses e tal, no tribunal, e daí o processo baixa. Quando baixa, ele fala, ganhamos o recurso. Tá, doutor, mas que dia que eu vou receber? Calma. Agora, nós temos que começar um novo processo, que é o processo de execução. Como, doutor, um novo processo? É, um novo processo. O réu vai ser citado. Mas de novo, doutor? De novo, o réu vai ser citado, e daí nós vamos fazer a penhora de um bem dele, se eventualmente ele não pagar, para satisfação. Faz-se a penhora. Feita a penhora, então, como o sistema estabelecia que começava a correr o prazo para os embargos. Aí o réu embargava. E aí o cliente ia lá e falava, e agora, doutor, vou receber que dia? Não, agora nós vamos começar um processo de conhecimento novo, que é o embargos do devedor. Então vai começar tudo de novo. Aí uma nova instrução, uma nova sentença e depois um novo recurso. Acabado tudo isso, e agora? Que dia que eu vou receber? Agora nós vamos vender o bem para efetivamente que você receba. Veja, me parece que a coisa estava complicada, né? Era difícil, estava difícil. Então, na verdade, passou a se discutir a possibilidade de você praticar atos que eram próprios do processo de conhecimento, atos que eram próprios do processo de execução e atos até que eram próprios do processo cautelar, tudo dentro de uma mesma relação processual, sem a necessidade de você instaurar uma nova relação processual para cada tipo de providência jurisdicional que você ia buscar perante o Poder Judiciário. Então, na verdade, o nome parece difícil, né? O que é o processo sincrético? O processo sincrético hoje é a noção de que, numa mesma relação processual, sem precisar instaurar diversas relações processuais, eu posso praticar atos de conhecimento, atos de execução e atos do processo cautelar. Tudo com a intenção de buscar a satisfação do direito da parte de uma maneira mais rápida, mais célere. Então, é isso mais ou menos que se estabeleceu com essa noção do processo sincrético. Agora, para falar sobre o processo sincrético, era preciso mexer no conceito de sentença. Por quê? Porque, na verdade, se a gente pegasse a antiga redação, antes de 2005, a antiga redação do artigo 162 do Código de Processo Civil, ele estabelecia que sentença é o ato que extingue o processo com ou sem o julgamento de mérito. Dando a ideia de que, então, sentença sempre extinguia o processo. Ora, se nós vamos agora praticar atos dos mais variados tipos de processo dentro de uma mesma relação processual, me parece que a sentença não pode mais ser e não poderia mais continuar a ser conceituada como ato que extingue o processo. E aqui, na verdade, a professora Teresa Arruda Alvim Wambier, que é uma grande estudiosa do direito processual, né? Aliás, a família, né, desembargador Noeval. Eu participei de alguns congressos de processo civil, e aí eu via nesses congressos o pai falar, né, a mãe falar, ela falar e o irmão falar, né? Numa dessas ocasiões eu estava em Brasília num congresso desse, e daí uns filhos dela de 5, 6, 7 anos entraram na coisa. Eu já pensei que eles iam dar uma palestra sobre processo civil, porque a coisa lá é um pouco genética, assim, né, na família Arruda Alvim, né? Mas, na verdade, não. Talvez eles já até tivessem condições, mas não permitiram, talvez por causa do problema da menoridade, né? Pode ser. Então, a professora Teresa, mesmo antes da adoção dessa noção de processo sincrético, ela fazia uma crítica ao conceito de sentença. Ela dizia o seguinte: sentença nunca foi ato que extinguiu o processo. Sentença nunca extinguiu o processo. Porque se a gente considerar que sentença é ato que extinguiu o processo, nós temos que aceitar a ideia de que recurso está fora do processo. Porque se a sentença extingue o processo e depois eu recorro, o que é o recurso? O recurso, então, é feito onde? Se o processo está extinto. Então,
ela dizia e escreveu obra sobre isso, que sentença nunca foi ato que extinguiu o processo, mesmo antes dessa alteração. Havia quem dizia, até para fugir dessa crítica da professora Teresa Arruda Alvim Wamber, dizia o seguinte, que, na verdade, sentença não é o ato que extingue o processo, mas sentença é o ato que extingue o procedimento em primeiro grau de jurisdição. Então, extinguiria o procedimento em primeiro grau de jurisdição e depois o processo prosseguiria num procedimento em segundo grau de jurisdição, caso apresentado o respectivo recurso. Acontece, porém, que sempre houve no nosso sistema alguns tipos de demandas em que, mesmo depois de prolatada a sentença, era preciso praticar atos processuais de primeiro grau depois de julgado o recurso. Um caso típico é a ação de reintegração de posse. Na ação de reintegração de posse, o juiz prolata a sentença, concede a reintegração de posse, há recurso. Depois, para efetivar essa reintegração de posse, isso não era feito através de um processo autônomo, mas eram praticados atos pelo juízo de primeiro grau, num procedimento em primeiro grau. Portanto, me parece que essa noção de que sentença era o ato que extinguiu o procedimento em primeiro grau de jurisdição também não poderia ser adotada, segundo bem afirma a professora Teresa Arruda Alvim Wamber. Mas era assim que funcionava. E dizia lá, então, sentença é o ato que extingue o processo com ou sem julgamento de mérito. E aí vocês sabem, nós temos, então, ainda tínhamos e temos duas modalidades de sentença. As sentenças terminativas, que são aquelas em que o juiz prolata a sentença, o juiz, na sistemática antiga, extinguia o processo e não decidia o mérito. Por quê? Porque não havia condições de decidir o mérito, porque não estavam presentes as condições da ação ou eventuais pressupostos processuais. E existia essas chamadas sentenças terminativas. E existia as chamadas sentenças definitivas, em que o juiz extinguia o processo com julgamento de mérito. Ou seja, ele acolhia ou rejeitava a pretensão resistida formulada pelo autor. No meu exemplo, ou ele determinava que o Bressan me pagasse, ou ele dizia que eu não tinha o direito de receber e, por isso, julgava improcedente o pedido formulado na inicial. Então, era assim que funcionava. Sentença era ato que extingue o processo e nós tínhamos sentenças terminativas e sentenças definitivas. Então, veja o seguinte, e agora, como que isso ficou? Em razão, então, da adoção do processo sincrético, houve a alteração da redação do artigo 162, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E hoje a sentença está assim definida. Sentença é o ato do juiz que implica algumas das situações previstas nos artigos 267 ou 269. Então, a sentença, legalmente, no Código de Processo Civil, ela deixou de ser definida pelo efeito, porque extinguir ou não o processo era um efeito da sentença, né? Ela passou a ser definida pelo conteúdo. Sentença é o ato processual que implica numa das hipóteses do 267 ou numa das hipóteses do 269. Me parece que essa redação é mais consentânea, inclusive, mesmo que a gente não pense em processo sincrético, mas diante da ideia de processo sincrético, não tem mais como você pensar que sentença efetivamente extingue o processo. É claro que esse novo conceito, se na verdade ele colocou as coisas nos lugares certos por um lado, ele trouxe outros problemas por outro lado. E quais são esses problemas do novo conceito de sentença? A gente sabe que a sentença é um ato judicial e que desse ato judicial, e alguns chamam, né, é o ato magno do processo, é o ato mais importante do processo, e desse ato judicial cabe recurso. E qual é o recurso cabível em face da sentença? É o recurso de apelação. Sempre foi assim, o recurso de apelação. E o juiz pratica outros atos com conteúdo decisório no curso do processo? Pratica. Esses outros atos com conteúdo decisório podem ser recorridos? Podem ser. E qual é o recurso cabível? O agravo, na modalidade retida ou na modalidade de instrumento. Antes da alteração, era muito fácil a gente distinguir se você deveria propor a apelação ou o agravo.
Por quê? Porque a gente ia lá, analisava o ato judicial. Se o ato judicial estivesse implicando na extinção do processo, o recurso cabível era a apelação. Se o ato não estivesse extinguindo o processo e tivesse conteúdo decisório e me causasse prejuízo, o recurso cabível era o agravo, na modalidade retido ou por instrumento. Então, isso era fácil. Agora, isso ficou um pouco mais difícil. Por quê? Porque a sentença não é mais o ato que extingue o processo. E vejam o seguinte, eu posso ter, no curso do processo, podem ser praticados atos que implicam no artigo 267 ou no artigo 269, mas o processo vai ter prosseguimento em primeiro grau de jurisdição. O procedimento vai continuar no primeiro grau de jurisdição. Que hipóteses são essas? Que exemplos a gente pode trazer? Vamos pensar na seguinte hipótese, né? Há 2 pedidos. O autor formula 2 pedidos. Vamos pensar na seguinte hipótese. Investigação de paternidade acumulada com alimentos. Ele quer o reconhecimento de que o réu é seu pai e também quer que o réu seja condenado a pagar os alimentos. Nessa hipótese, é possível que no curso do processo o réu venha e diga, olha, o autor é meu filho, e reconheça isso, né? Mas não reconhece os alimentos. O juiz vem e homologa esse ato de reconhecimento da paternidade. Esse ato implica numa das hipóteses do artigo 269. Mas o procedimento em primeiro grau vai prosseguir, o juiz vai ter que analisar ainda a questão dos alimentos, porque com relação a essa questão ainda não houve acordo. Então, se nós pegarmos a definição do artigo 162, parágrafo 1º, esse ato que reconheceu antecipadamente a paternidade e que foi homologado pelo juiz é uma sentença. Se é uma sentença, o recurso cabível é a apelação. Mas como a apelação, se o procedimento em primeiro grau de jurisdição vai continuar? Então, quer dizer agora que nós podemos ter uma apelação por instrumento? Como agravo por instrumento? Então, essa é uma dificuldade que se apresenta. Uma outra hipótese que nós podemos pensar. Veja, o autor propõe a demanda em face de 2 réus, litisconsórcio passivo, mais de um réu, mais de um sujeito processual no polo passivo da relação processual. E aí, o juiz, quando vai sanear o processo, vê lá, não, uma dessas partes é ilegítima. E, com relação a essa parte que é ilegítima, ele a exclui do processo. Por quê? Por falta de condições da ação, por ilegitimidade passiva para a causa. Reconhecimento de falta de condições da ação implica na hipótese do artigo 267, inciso 6. Esse ato que o juiz praticou, portanto, pelo conteúdo, ele é uma sentença. Por quê? Porque ele implicou lá na hipótese do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Mas a relação processual em primeiro grau de jurisdição tem que continuar. Por quê? Porque o juiz precisa julgar o pedido, pelo mérito, com relação àquele réu que não foi excluído da relação processual. Então, aqui é uma segunda hipótese. Nós temos aqui uma sentença, mas o procedimento vai continuar. Então, a professora, e aí muitos processualistas se levantaram em 2005 contra a reforma. E a principal voz que se levantou foi a do professor Nelson Neri Júnior, que tem uma obra muito conhecida sobre recursos, né? Ele disse que a nova redação destruía com o sistema recursal brasileiro, porque tornava muito difícil, dificultava muito para a parte saber qual era o recurso cabível agora diante dessas decisões. Então, a professora Tereza Rudalvin Wamber disse o seguinte, olha, esses atos, pelo conteúdo, eles são sentença. Mas por razões de ordem prática, como o procedimento em primeiro grau de jurisdição vai continuar para que sejam analisadas questões que remanesceram, ou seja, questões que ainda não foram resolvidas por esse ato judicial, nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo. É o recurso de agravo. Então, a professora Tereza Rudalvin deu essa solução. E vejam, esse problema ele acontece até na própria redação do Código. Vejam o seguinte, o juiz, ao prolatar uma sentença, ao decidir um pedido, ele pode proferir uma sentença, dependendo da natureza da causa, ele pode proferir uma sentença ilíquida.
Ou seja, ele condena o réu, mas no momento da condenação, por causa da natureza da demanda, por causa de alguma dificuldade, ele não tem como estabelecer o valor dessa condenação. O que vai acontecer? Deixa-se essa condenação para uma fase seguinte, para a fase de liquidação de sentença. Essa fase de liquidação de sentença, ela serve somente para se chegar ao valor, para se obter o conteúdo econômico daquela condenação. Veja, resolvida a questão do valor, lá no final da fase de liquidação, o que vai acontecer? O juiz vai estabelecer qual é o valor devido. Isso se agrega ao dispositivo da sentença que já foi prolatado. Então, na verdade, a decisão prolatada na liquidação de sentença, ela é, de acordo com o artigo 162, parágrafo 1º, ela é uma decisão, uma sentença. Só que, eventualmente, já foi prolatada uma primeira sentença. Já houve um recurso de apelação. Então, cabe um recurso de apelação aqui ou não? Aqui, o próprio Código de Processo Civil estabelece que o recurso cabível é o agravo de instrumento. O agravo na modalidade de instrumento. Então, o próprio Código está dizendo o seguinte, olha, ainda que esse ato seja pelo conteúdo sentença, né, porque me parece que não há como concluir que esse ato não seja sentença, ainda que ele tenha como conteúdo sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, a professora Tereza Arruda Winwamber não vê nenhum problema nisso. A grande questão aqui é que hoje me parece que nós julgadores, e principalmente julgadores de segundo grau, temos que aplicar com mais condescendência o princípio da fungibilidade dos recursos. Por quê? Porque hoje, efetivamente, está um pouco mais difícil você saber se um determinado ato judicial desafia recurso de apelação ou desafia recurso de agravo. Então, quando a parte utilizar um pelo outro, me parece que, naquelas hipóteses em que não se caracteriza erro grosseiro, em que não se caracteriza má-fé, o julgador de segundo grau deve receber, por exemplo, a apelação como agravo ou o agravo como apelação para dar efetividade ao processo. Então, essa que é essa questão. Há quem não concorde com isso, né? Há quem não concorde com essa conclusão da professora Tereza. O professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, que é professor de processo civil lá da Universidade de São Paulo, ele diz o seguinte, olha, a definição de sentença somente pelo conteúdo, ela gera muito problema na seara recursal. Porque aí você vai ter atos judiciais praticados no curso do processo, ainda remanescendo outras questões a serem decididas, e a gente não vai saber qual é o recurso cabível. Então, na verdade, ele diz que só é sentença aquele ato que implica, numa das hipóteses do 267, ou numa das hipóteses do artigo do 269, quando estiver resolvendo o incidente principal do processo, quando se tratar do incidente principal. Ele diz que, no curso do processo, quando se tratar do procedimento principal, que no curso do processo nós podemos ter procedimentos incidentes, né? São procedimentos que podem ter relação jurídica própria ou não, né? Ele diz, por exemplo, há incidentes processuais, procedimentos incidentais, que não têm relação jurídica própria, que é impugnação ao valor da causa, exceção de incompetência e tal. As decisões prolatadas nesse incidente, elas sempre devem ser objetos de recurso de agravo e nunca de apelação. E ele disse que quando o juiz prolata uma decisão, por exemplo, excluindo um dos réus, sendo que o outro vai permanecer na relação processual para resolver a pretensão resistida no futuro, na verdade, aqui nós temos um procedimento incidente, com uma relação jurídica própria. Mas, mesmo assim, o recurso cabível é o agravo. Então, ele volta a tratar dessa questão mais pelos efeitos do que pelo conteúdo. Sinceramente, eu prefiro a noção da professora Tereza Arruda Winwamber. Eu não vejo problema em que hoje nós tenhamos, no curso do processo, atos que se caracterizam como sentença, mas que, por razões de ordem prática, como o processo precisa continuar tramitando no primeiro grau de jurisdição, que eles sejam, que o recurso seja por agravo de instrumento, no mais das vezes. Mais algumas questões ainda
com relação à questão da sentença, né, do novo conceito de sentença a partir dessa alteração. O artigo 269 diz lá, haverá resolução de mérito. A redação anterior dizia, o juiz extingue o processo com julgamento de mérito. Aqui não se utiliza mais a expressão julgamento, mas se utiliza a expressão resolução de mérito. E por que foi isso? Aqui, o legislador que reformou o Código entendeu que era preciso fazer uma apuração técnica. Diz que nem sempre essas hipóteses aqui do 269 implicam em julgamento mesmo. Diz lá, por exemplo, quando o juiz, no inciso 3, quando o juiz homologa a transação das partes, o juiz não está julgando, mas ele está resolvendo o mérito. Quando o juiz, por exemplo, julga o mérito, reconhecendo a procedência do pedido, ele também não está julgando, né? Ele está, na verdade, resolvendo o mérito. Então, essa foi a razão de se utilizar o termo resolução ao invés de julgamento, porque nas hipóteses do 269 nem sempre o juiz julga, às vezes ele só resolve o mérito. Problema maior existe na redação do artigo 267. Eu disse para vocês, por essa nova noção, sentença não é o ato mais que extingue o processo. E aí o 267 diz lá, começa assim, extingue-se o processo sem resolução de mérito. Então, vem de novo o 267 com aquela noção, extingue-se o processo. Aqui, na verdade, a ideia foi a seguinte, se o juiz não resolve o mérito, nós não vamos ter uma fase de execução, né, posterior. Porque, eventualmente, não tem julgamento de mérito e não há condenação a ser executada. Mas a coisa não é bem assim, né? Veja, as mesmas críticas que se fazia anteriormente pode ser feita ainda hoje. Veja, se você extingue o processo sem resolver o mérito, se há extinção do processo, a apelação fica fora do processo? Porque cabe a apelação dessa sentença. Então, essa crítica pode continuar a ser feita. E tem mais. O legislador esqueceu que, mesmo na hipótese em que o juiz prolata uma sentença, mas não resolve o mérito, há a possibilidade de uma futura fase de execução. A necessidade da prática de atos de execução. Com relação a quê? Com relação às verbas de sucumbência. Com relação a honorários advocatícios e a custas processuais. Então, me parece que aqui houve um erro de redação do legislador. Ele não deveria ter se utilizado da expressão extingue-se o processo, porque nem sempre a sentença aqui vai implicar na extinção do processo. Por quê? Porque você pode ter a apelação, que vai se dar no âmbito da mesma relação processual, e mais do que isso, você pode ter uma fase de execução no âmbito da mesma relação processual que visa a satisfação das verbas de sucumbência. Então, me parece que o problema aqui continua colocado, né? Por último, o Código estabeleceu também a alteração da redação do artigo 463. Por quê? Porque o artigo 463 ele tinha a seguinte redação, né? Prolatada a sentença, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, o juiz de primeiro grau. Não é mais verdade isso, né? Aliás, não é verdade já há muito tempo, né? Eu disse para vocês, com relação à reintegração de posse, o juiz prolatava a sentença e depois praticava atos em primeiro grau para a efetivação daquela sentença. A partir de 2002, nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa certa, deixou de exigir-se também uma execução autônoma. Ou seja, o juiz dava essa ordem do cumprimento de entrega de coisa certa, do cumprimento de fazer ou de não fazer, a parte eventualmente apelava, essa apelação era recebida, provavelmente no efeito devolutivo e suspensivo, quando o processo retornava ou retorna ainda, o juiz pratica atos para a efetivação dentro do mesmo âmbito da relação processual. Não se instaura uma nova relação processual. Então, na verdade, a redação aqui também não era correta. E hoje acontece isso. Lá, por causa da Lei 10.444, acontece isso nas obrigações de dar coisa certa, de fazer ou não fazer, e agora até nas obrigações de pagamento de soma em dinheiro. Ou seja, se o juiz determinar na sentença o pagamento de soma em dinheiro, não há necessidade da instauração de um processo de execução autônomo. A execução vai se dar como uma nova fase no âmbito da mesma relação processual. E, por isso, a redação teve que ser alterada. Não se pode dizer mais que o juiz, ao prolatar a sentença, cumpre e acaba o ofício jurisdicional.
Por isso, a redação do artigo 463 passou a ser a seguinte: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para lhe corrigir, inciso 1, para lhe corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou lhe retificar erros de cálculo. Inciso 2, por meio de embargos de declaração. Então, tirou aquela expressão de que o juiz cumpria e acabava o ofício jurisdicional. Então, hoje é mais ou menos assim que se apresenta essa noção de processo sincrético. Então, a gente tenta resolver tudo dentro do âmbito de uma mesma relação processual, e isso implicou na necessidade da alteração do conceito de sentença. Vocês sabem, e daí eu já vou me encaminhando para o fim, porque o desembargador ainda vai falar, né, e eu também estou ávido para ouvi-lo, e certamente a fala dele será muito mais proveitosa do que a minha. Então, aqui eu já vou me encaminhando para o fim. Vocês sabem que está em tramitação no nosso Legislativo Federal um anteprojeto do Código de Processo Civil. Coisa que, para mim, é absolutamente desnecessária a alteração do Código de Processo Civil. O desembargador Noeval sabe, os colegas aqui sabem, eu, quando fui para Curitiba, em 2007, eu saí de Jacarezinho, né, lá onde eu me formei, fiz mestrado, fui juiz substituto, depois fui juiz titular por quase 5 anos. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui direto trabalhar numa das varas da Fazenda Pública, a terceira vara da Fazenda Pública, na condição de juiz de direito substituto. E lá eu permaneci por quase 4 anos, né? E Curitiba ficou por muitos anos, Curitiba ficou por mais de 20 anos com apenas 4 varas da Fazenda Pública. Me parece até que a última vara da Fazenda Pública, fora essas 4 novas que foram instaladas na sua gestão, na gestão do desembargador Kfouri, foi instalada em 1973, no ano que eu nasci. Portanto, Curitiba ficou 38 anos com 4 varas da Fazenda Pública. E isso, na verdade, gerou todo um volume extraordinário de processos, porque a competência lá é da Fazenda Pública, que dizem respeito a causas que envolvem Estado, município de Curitiba, que envolve as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e ainda falências e recuperação judicial. Então, era um volume gigantesco de processos. E, pela excelente gestão que tem sido feita pelo desembargador Kfouri e pelo desembargador Noeval, foram instaladas, no ano passado, mais 4 novas varas da Fazenda Pública. E eu me inscrevi e acabei sendo escolhido, fiz opção por uma dessas varas da Fazenda Pública. E nas novas varas da Fazenda Pública, nós estamos trabalhando com o processo eletrônico, que tem as suas dificuldades. Mas eu tenho visto que o processo judicial eletrônico, o ProJude, ele tem, a par das dificuldades que existem, e toda mudança gera dificuldades, ele tem uma grande vantagem. Ele acaba com o tempo morto do processo. Porque eu acho que o nosso problema da morosidade não está no Código de Processo Civil, não está nos institutos do Código de Processo Civil. É claro que uma ou outra coisa você pode arrumar, e essa uma ou outra coisa tem sido arrumada no decorrer do tempo. As reformas dos anos 90, as reformas agora do ano 2000, isso tem sido arrumado. Mas o grande problema era essa falta de estrutura, o tempo morto do processo, a grande quantidade de processo. E o ProJude, ele retira esse tempo morto do processo. A tramitação do processo é muito mais rápida. Evidentemente que isso gera a necessidade do juiz estar melhor aparelhado com relação a assessores, com relação a tudo isso, até porque o processo gira muito mais rápido. O que hoje acontece, porque hoje os juízes de primeiro grau, graças também à gestão do desembargador Noeval e do desembargador Kfouri, contam com assessores, coisa que nós não contávamos antes dessa gestão. Então, vejam o seguinte, você retirando o tempo morto do processo, o processo caminha muito mais célere. Eu trabalhei na vara da Fazenda Pública antiga e estou trabalhando na vara da Fazenda Pública nova. E a diferença ela é gritante. Os processos chegam para a sentença muito mais rápido. Nós não temos toda aquela demora que o papel, que a burocracia do cartório acarretava. Então, isso ajuda muito. E eu acho que a adoção do processo judicial eletrônico, e eu sei que o CNJ quer, e os tribunais querem, na verdade, tornar isso regra, isso me parece que torna desnecessária
a criação de um novo Código de Processo Civil. Porque eu acho que o Código de Processo Civil ele é suficiente e dá conta de resolver as pretensões resistidas com uma certa rapidez, desde que o juiz esteja aparelhado com uma estrutura mínima de trabalho. Então, mas, enfim, existe esse anteprojeto do Código de Processo Civil, e esse anteprojeto do Código de Processo Civil, como não podia deixar de ser, ele trata também da sentença. E ele volta um pouco, me parece que ele dá um passo atrás, porque no anteprojeto do Código de Processo Civil, o novo conceito de sentença, conceitua-se sentença como o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução. Então, nós voltamos aqui a fazer a definição, a conceituação de sentença pelo efeito, e não pelo conteúdo. Exatamente, eu acho que isso foi uma reação aos doutrinadores, né, que não aceitaram bem o novo conceito de sentença em razão da dificuldade que pode acarretar na escolha do recurso cabível dos atos judiciais, da definição de decisão interlocutória e de sentença. Apesar disso, apesar do anteprojeto do novo Código de Processo Civil retomar o conceito de sentença pelo efeito e não pelo conteúdo, há previsão também no Código da possibilidade de se prolatar decisões definitivas parciais com relação à tutela do incontroverso, com relação à exclusão de um dos litisconsortes, com relação à resolução de um dos pedidos cumulados. Então, na verdade, e esses atos, fatalmente, esses atos judiciais, eles não vão ser objeto de apelação e vão continuar sendo objeto, eventualmente, de recurso de agravo, se for o caso. Então, na verdade, se retorna com o conceito pelo efeito, né, mas a sistemática me parece que vai continuar praticamente a mesma. Como no mais tem acontecido com o anteprojeto. Eu acho que só justificaria você ter um novo Código de Processo Civil se fosse para alterar profundamente o nosso sistema processual. O novo Código de Processo Civil não traz essa alteração profunda. Então, para mim, me parece desnecessário, né? O meu pai que tem dito, meu pai tem 45 anos de advocacia e ainda advoga, tem 72 anos, ainda advoga em Ibaiti, e ele disse o seguinte para mim esses dias, né? Ele diz, você que dá aula de processo civil e tal, eu estudei pelo Código de Processo Civil de 39, aí veio de 73, a hora que eu estava ficando bom, vieram todas as mudanças dos anos 90, dos anos 2000 e tal, e agora é um Código de Processo Civil novo, se for aprovado esse aí, eu paro de advogar, eu largo os bets, ele me falou. Então, porque ele diz assim que na carreira dele não vai aguentar 3 códigos de processo civil, ele me disse que é muita coisa para a cabeça dele. Então, é isso. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês. Quero dizer que, certamente, eu não supri a ausência do professor Venosa à altura. Quero dizer que vocês cometeram um ato insano de permanecerem aqui para assistirem essa palestra, né? Depois de serem informados de que o professor Venosa não estaria aqui. Mas que para mim foi bom, porque para quem fala é sempre bom, né? Para quem escuta, às vezes, é que não é bom. Muito obrigado, foi um prazer imenso. E, mais uma vez, parabéns à pujança do Núcleo de Londrina na Escola da Magistratura. Vocês todos que estão hoje no comando, que estão hoje dando aula, e todos aqueles que já deram aula, que já estiveram no comando, estão de parabéns. Com certeza, o Núcleo de Londrina é um dos mais pujantes do Paraná e orgulha muito a todos nós que estamos ou um dia estivemos ligados à Escola da Magistratura. Muito obrigado.